Não tá. Tá travado. Agora foi. Agora foi. Tá bom, então eu vou falar agora sobre esses diferentes tipos de objeto, mas primeiro eu vou focar bastante no data frame. Por quê? Porque o data frame vai ser o primeiro objeto que vocês vão travar contato no momento que vocês fazem a leitura. Então, o read table, por padrão, ele faz a leitura de dados nesse formato tabular dentro de um objeto no X que se chama data frame. Tá? Então, data frame, como eu falei para vocês, são vetores concatenados. Então, lá, se a gente olhar lá o objeto que a gente fez a leitura, o trapa, deixa eu compartilhar na tela, né? Esqueço. Então, esse aqui é o objeto... Esse é o objeto trapa, que a gente fez a leitura. E aí a gente pode ver qual que é a classe, e a gente vai ver que a classe desse objeto é data frame, a gente pode ver a dimensão dele. Ele tem 2 valores de dimensão, ou seja, ele tem 2 dimensões, então é diferente do vetor, que o vetor só tem uma dimensão, né? Só tem as posições dentro dele. Sempre, né, fazer a leitura de dados, vocês vão usar a função structure, para dar uma olhada na estrutura desse objeto. Aí está falando lá qual que é a natureza de cada um desses vetores. Percebam que cada variável é um vetor de mesmo tamanho, isso é importante também, né? Então, são dados tabulares mesmo, como se fosse uma planilha, então precisa ser da mesma dimensão cada um desses vetores. E fala sobre a natureza de cada um dessas variáveis. Aqui está como fator, eu não quero como fator, já vou ensinar uma coisa para vocês que é... Não, primeiro eu vou fazer a leitura certa, vai? Que eu fiz a leitura aqui como fator, a gente não precisa. Vou fazer a leitura aqui. Não foi esse, não. É aqui. Então, ainda bem que eu vi a estrutura, né? Porque eu vi que estava como fator, e eu não quero que seja fator essas variáveis que são caracteres. Eu posso acessar o nome das minhas variáveis usando a função names, mas ela funciona como a gente está num data frame, ele permite que a gente também use a função callNames. CallNames funciona da mesma forma que names para esse caso específico aqui do data frame. Tá? Então, são os nomes das colunas ou os nomes das variáveis. Quando é nome de variável, a gente pode usar o names também. E se houverem nomes nas linhas, a gente pode usar o row names para ver os nomes. A gente vai mostrar isso depois. Não tem nome na linha, a gente deu linha sem nome. Então, o R por padrão vai dar os valores numéricos, que não são números, né, são caracteres, como vocês estão vendo ali, né, estão entre aspas, mas vai dar esses caracteres numéricos para as linhas. A gente pode indexar de várias maneiras as variáveis. Então, a gente tem lá as variáveis, que são esses nomes que foram lidos aqui. O codinome é uma variável, nascimento é outra, estado é outra, vivo e altura. Então, vamos supor que vocês querem lá dar uma olhada num vetor só. Vocês querem olhar esse vetor. Então, tem várias maneiras de fazer isso. Lembrando sempre que a indexação vai ser pelo colchete. Então, a gente usa o colchete para fazer indexação nos vetores. E a gente usa o colchete também para fazer indexação nos data frames. E essa indexação, ela tem 2 dimensões. E por ter 2 dimensões, ela prescinde de uma vírgula. Essa vírgula está dizendo que eu estou indexando linhas nessa primeira posição e colunas nessa segunda posição. Tá? Então, essa vírgula é para separar o que você indexou de linhas e colunas. Por exemplo, eu quero a primeira posição a primeira coluna, é isso que eu quero, tá bom? Estou indexando pela posição aqui. E ele vai me dar que a primeira linha, a primeira coluna tem a informação que é de D.
Se eu quero a terceira coluna e quarta posição, nem sei se tem, vai me dar exatamente o que está ali naquela posição, que é um N. Tá? Então, se vocês olharem ali, ó, nos dados, é terceira coluna, não, terceira linha, não é? Que eu coloquei, e quarta posição. Então, você desce primeira linha, segunda linha, terceira linha, primeira posição, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna, é um N. Tudo bem? Então, eu estou indexando da mesma forma que eu indexei os objetos anteriormente, tá? Os objetos de vetor. Só que agora, como são duas dimensões, eu preciso lembrar que tem essa vírgula. Se eu, por acaso, não colocar essa vírgula aqui, retorna. Não, achei estranho, não deveria ter retornado nada. Não retornava antigamente. Ele ia dar que a gente está com dimensões erradas, tá? Ele está me retornando a terceira variável. Né? Então, está me retornando o estado que está fazendo a mesma coisa que isso aqui, ó. Tá? Então, o correto seria você fazer isso aqui, ó. Tá? Então, não é a mesma coisa, né? Não sei o que ele está fazendo aqui. Trapa 3. Ah, aqui ele está me retornando a variável como uma coluna, e aqui ele está me retornando as variáveis que estão ali naquela coluna. Muito estranho. Isso não era o comportamento dele também anteriormente, então isso mudou agora. Pois bem, então fazendo a indexação aqui pela posição da coluna, ele vai me retornar as informações que estão lá naquela coluna, e eu posso fazer indexação de coluna de outras maneiras, tá? Então eu posso fazer dessa maneira que eu fiz lá em cima, pela posição da coluna. Então a terceira coluna, não estou colocando nada antes da vírgula dizendo para ele pegue todas as linhas. Tá? Então essa é a informação que eu estou passando para o R quando eu não coloco nada na indexação. Ele pega todas as posições das linhas para aquela terceira coluna. Aqui ele faz a mesma coisa, só que aqui eu estou indexando pelo nome da coluna. Então, codinome é uma das variáveis que a gente tem, e eu posso indexar pelo nome. Então, codinome, ele retorna todas as linhas de codinome, que é a mesma coisa se eu usar essa outra indexação, que é a indexação por cifrão. Então, tem várias maneiras de você fazer essa indexação para data frame, tá? Então, para o vetor, a gente tem só aquela indexação de colchete. Aqui a gente tem indexação também por cifrão. Tá? Então, essa indexação que está aqui nessa linha. Faz a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa que isso. Então, são três maneiras diferentes de fazer indexação das variáveis. Eu posso indexá-las pela posição que a gente tem das colunas dessa variável. Eu posso fazer por cifrão e dizendo qual que é o nome da variável, ou eu posso fazer ainda pelo nome usando o colchete. Tá? Então, são essas três formas que a gente pode usar. A gente vai usar isso ao longo do curso, essas formas de maneira indistintas. Para nós não tem uma forma melhor de fazer, tá? Às vezes eu faço de um jeito, às vezes eu faço de outro. Natália. Pode falar, eu não estou te ouvindo. Você está muda? Vocês conseguem me ouvir? Agora sim. Tá, desculpa, eu tô meio sem voz, tá? Eu queria saber se tem como fazer isso para as linhas, por exemplo. Eu queria visualizar todas as informações sobre o Didi, por exemplo. Posso fazer isso usando o cifrão ou tem algum outro jeito? Agora você está mutado, Alê. Desculpa, gente, clássico. O cifrão não funciona, tá? O cifrão só funciona para variáveis. Para linha, você pode nomear as linhas também e vai funcionar dentro do colchete. Então, se eu quero, por exemplo, você falou que queria ver só o Didi, né? Codinome Didi, que está na primeira linha. Eu posso pedir todas as colunas da primeira linha
usando a indexação assim, dessa forma. Então, estou pedindo a primeira linha e estou pedindo todas as colunas. Então, vai mostrar todas as colunas da primeira linha. Tá? Então, a mesma forma que a gente usou, né, a indexação por posição para a coluna, funciona para a linha também. Se por acaso a linha tiver nomes, então, vou fazer uma coisa aqui. Isso aqui, ó, o que é esse vetor? São os codinomes, né? Tudo bem? Então, esse vetor codinomes, para não ficar escrevendo isso num vetor, eu vou pegar ele mesmo, tá? Vou pegar ele mesmo, vou colocar aqui nessa linha. Só que eu vou pegar ele e vou atribuir ele ao quê? A algo que é rule names. Você lembra que o rule names não tem nada? Se eu pegar aqui, ó. Rule names tem só o numérico que o R faz do padrão ali, né? Caracteres numéricos. Eu vou pegar o rule names. Se eu estou vendo essas coisas que estão lá no nome das linhas, isso significa... Só um minutinho, gente. Eu tenho um problema. Não é isso que eu controlo. Tá. Vou colocar ele aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui? Estou pegando rule names que não tem nada, só tem esses caracteres que não me dizem nada, e estou colocando essas coisas aqui. Então essa é a lógica que eu falei para vocês que vocês vão usar muito, né? Se eu consigo extrair alguma informação de um objeto, eu consigo também atribuir novas informações a essas posições, a esses lugares onde tem aquelas informações, tá? Então aqui eu estou vendo 1, 2, 3, 4, e eu quero agora colocar essas informações. Então elas vão ser colocadas nas mesmas posições, tá? Vão ser colocadas ali onde estavam esses numerais. E é isso que eu estou fazendo nessa linha de comando, tá? Então, legal. Se eu pedir o rule names agora de trapa, ele vai ter isso lá como informação. Então, eu posso indexar agora não só mais pela posição, como a Natália perguntou, mas eu posso indexar agora também pelo nome. Didi, né? Bom, por quê? Porque eu dei esse nome para a linha. Tudo bem? E percebam que Didi agora é o nome da linha, mas também é um valor dentro da variável codinome, tá? Não tirei, deixei essas duas informações ali. Bom? Legal. Legal quando vocês perguntam, porque daí eu posso mostrar outras coisas, tá? Revisar coisas que a gente já falou, e essas redundâncias, elas são importantes, porque a gente vai começar a colocar essas lógicas de manipulação de objetos no R, no momento que a gente tiver muita repetição, fizer isso muitas e muitas vezes, daí, de repente vai chegar uma hora que isso vai ser natural para vocês, acreditem em mim, tá? Mas no começo parece tudo muito de outro mundo. Beleza. Tá, então essas são as indexações principais que a gente tem num objeto de data frame. Lembrando que eles são indexados por linhas e colunas, a gente precisa dar vírgula, e se você quer indexar mais do que uma posição, você vai ter que usar vetores de posição. Lembra que a gente usou vetores de posição para indexar vetores, né? Então a gente indexava vetores com vetores. A gente fez algo como isso aqui, né? Uma sequência que vai de 1 a 100. E eu estou fazendo uma coisa aqui bem redundante, que a gente fez até na aula, né? Alguém fez um exercício. E vou separar por 1 essa sequência. Mas eu não quero todas as posições, eu quero só as posições que são uma sequência de 1 a 100, multiplicado de 1 a 50. 2. 1, sequência, 1 a 100.
por 2. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é uma sequência que vai de 1 a 100 com intervalos de 1. Tá? O que é isso aqui? Isso aqui é uma outra sequência que eu criei, que é uma sequência que vai de 1 a 99, separado por intervalos de 2. Tá? Isso são os números ímpares nessa sequência de 1 a 100. Então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou extraindo dessa sequência aqui, mas para não ficar muito estranho, eu vou fazer de 100 a 200. 100. Estou separando os valores. Então, nessa sequência de 101 a 200, eu estou pegando a primeira posição, a terceira, a quinta, a sétima, todas as posições ímpares dessa sequência aqui. E estou pedindo para ele me retornar. Tá? Então, é isso que ele está fazendo aqui. Então, essa indexação de vetores por outros vetores, a gente também usa dentro do DataFrame. Lembrando que o DataFrame são vetores concatenados também. E como é que a gente faz isso? Né? Se eu quiser a posição, eu quero a idade do Didi. Lembra que eu coloquei o nome, né, nas linhas, então eu posso indexar dessa forma. Eu quero o nome do Didi, o Didi, do Dedé, não sei como é que está escrito Dedé, do Mussum, vai. Eu quero deles, eu quero a idade. Tudo bem? Então, o que é isso aqui? Ó? Isso aqui é um vetor de caracteres que tem essas palavras lá dentro dele. E aí eu estou indexando esse vetor e pegando só a coluna de idade. Ué, idade não é o nome da variável? Só um minutinho. Isso acontece quando a gente está em voo solo. Me perdi aqui, indexação de posições. Indexação aqui, está aqui. Deixa eu dar uma olhada nesse objeto, porque eu fiz alguma coisa errada. Nascimento, não é idade. Idade não tem, a gente vai criar depois. Nascimento. Tá? O que ele me retorna? Me retorna só as posições de nascimento, do vetor nascimento, onde eu tenho Didi e Dedé. Tá bom? Só essas duas informações que estão aqui. Se eu quisesse não só nascimento, mas quisesse também a altura deles, eu posso pedir dessa forma. Então a gente usa os vetores de posições ou de nomes para fazer essas indexações que estão aqui. Então o vetor se presta para isso. Então, quando você tem nome em colunas e nome nas variáveis, nas colunas, que são as variáveis, e nas linhas, a gente pode fazer dessa forma que eu estou fazendo aqui. Mas a gente, se não tiver os nomes, a gente pode fazer pelas posições, que é a mesma coisa, tá? Então precisa lembrar de concatenar, né, de combinar os vetores e fazer um vetor de posições, sabendo que Didi é 1 e Mussum é o quarto, não, o terceiro, a gente pode pedir a primeira e a terceira linha, e sabendo que nascimento é a segunda posição da coluna, a segunda coluna, e altura é a quinta, a gente faz isso, e dá na mesma, tá bom? A mesma estrutura que a gente fez para extrair os dados, tá? Uma indexada pelo nome e a outra indexada pelas posições das colunas e das linhas. Tudo bem? Vamos ver lá algumas formas de indexação de posições. Uma coisa que a gente usa muito é
a gente mantém a estrutura dos dados do data frame, do objeto data frame da mesma forma, e muitas vezes a gente quer mudar as ordens do que está ali dentro, mas só para fazer a visualização. Então, se você quer só visualizar e você não quer transformar esse objeto numa certa ordem, você pode usar algo que se chama order. O que o order faz? O order é uma função que cria o ordenamento de alguma forma que você queira. Por padrão, o order, vamos ver o que ele faz. O order, ele faz decrescendo a ordem. Tá? Se você quiser fazer crescendo a ordem, você pode mudar esse argumento para decreasing igual a true. Tá? Se você quiser decrescimento, senão ele vai fazer por crescimento, então do menor para o maior. Tá? Então esse é o padrão dele. Então ele vai fazer isso. Se eu pedir para ele essa order altura, o que ele vai fazer? Vai pegar as 4 alturas que eu tenho aqui e vai criar um índice de ordenamento. Então é só isso que ele faz. Ele não ordena o vetor para você. Ele cria um vetor de ordenamento, dizendo para você o quê? Que o menor valor em altura está na 4ª posição. Não, decrescimento. 4ª posição, isso. É isso aí. Vamos ver aqui de novo o objeto, tá? Só para... Então, o que ele está falando aqui, ó? Ele ordenou a altura. Ele está dizendo assim, ó, no vetor altura, o menor valor que você tem de altura, ele está na 4ª posição, que é esse aqui, ó. No ordenamento, o segundo menor valor está na 1ª posição, que é o de D, que é esse valor que está aqui. O terceiro menor valor, né, na ordem, é o que está na 2ª posição, que é esse aqui. E o maior valor de altura, ele está na 3ª posição, tá? Que é esse valor do Mussum que está aqui. Tudo bem? Então, o order faz isso, ele cria um índice de posições em ordem crescente. O que eu faço com isso? O que eu faço com isso é ordenar a coluna da maneira que eu quiser. Então, eu posso pegar esse vetor que eu acabei de criar, né, e posso ordenar esse objeto por isso aqui, por essa ordem de altura. Ou seja, eu vou reordenar todo o meu data frame, ou seja, todas as colunas, pelas linhas, mas as linhas eu vou colocar na ordem que vem a altura. Tá? Então agora, no meu ordenamento do meu data frame, o primeiro que aparece é o Zacarias, o segundo é o Didi, o terceiro é o Dedé e o quarto é o Mussum. Percebam que eu não sobrescrevi o objeto, então Trapa continua lá do mesmo jeito que ele era antes. Tá? Eu só pedi para jogar na tela para ver nesse ordenamento as minhas informações. Tudo bem? Isso aqui é a mesma coisa do que fazer isso. Quatro, 1,2,3. Vai dar a mesma coisa. Por que vai ser a mesma coisa? Porque esse order, o que ele tem lá dentro, nada mais é do que esse vetor. 4, 1, 2 e 3. Tá bom? Então o order se presta para isso. Quando você tem um conjunto de dados muito grande, você quer falar assim, puxa, eu precisava olhar ordenado por essa variável aqui. Você pega, cria esse ordenamento usando o order, e você indexa as linhas por esse ordenamento daquela variável, e aí você vai ordenar toda a sua informação por aquele ordenamento. Se quiser guardar isso dessa forma, ordenado dessa maneira, você pode pedir para guardar dessa forma, ordenado dessa maneira.
Mas se quiser só olhar e investigar, você não precisa sobrescrever e nem guardar isso em outro objeto. Existem duas outras funções que fazem algum tipo de ordenamento de alguma variável, e elas funcionam de um modo um pouco diferente. O ranqueamento, o rank, ele funciona diferente do ordenamento. O ranqueamento, ele vai colocar... Ele é o ranking no sentido de postos que a gente tem na estatística frequentista, tá? Então, quando você tem as análises de posto, que são as análises não paramétricas, né? Então, entre as análises não paramétricas, a gente costuma transformar uma variável em ranking. E esse ranking está dizendo para a gente o que ele está dizendo. Vamos lá olhar. Se eu coloco trapa... Dois. Então, é o contrário que ele está dizendo, né? O 2 aqui está dizendo o quê? Aonde está o maior... qual é a posição... Isso agora. Desculpa, gente, deu um... Qual que é a posição da menor altura? É a posição... Não é isso, não. Aonde está no ordenamento de posições... Deu uma travada aqui. Quem Mas é que esse segundo aí, Ale, não é o teu não é o original, né? é por isso. Tá certo. Ok. É isso. Na primeira posição do meu vetor altura, aonde que eu coloco na posição de tamanhos essa informação? Ele é o segundo na informação de tamanhos, tá? Então, essa altura aqui, ela é a segunda no ordenamento de alturas. A primeira é essa aqui, ó. Essa primeira posição, ela é a segunda. É isso que está falando esse número aqui. Tá? Vejam a diferença. Aonde está essa segunda posição no ordenamento? Segundo valor no ordenamento de posições. Ele estaria na terceira posição. Então, esse aqui é o primeiro, esse é o segundo, e esse aqui é o terceiro. E por isso que tem um 3 aqui, porque esse 3 está conectado com esse valor. Tá? Então, se eu quisesse ranquear esses valores que estão aqui e transformá-los em ranks, esses seriam os valores que eu incluiria para utilizar isso como ranking. Tudo bem? Legal. Nossa, deu uma pirada ali no ranking. Falei assim, nossa, o que é esse ranking agora? Pois bem, tem uma outra coisa. Desculpa, apertei errado aqui. Só vou voltar aqui a gravação. Alguém... Eu vi algum barulhinho aqui, não estou acompanhando. A Natália quer falar, acho, levantar a mão. Bora lá, Natália. Eu só queria saber qual é a aplicação prática da função de rank, que eu não entendi. Tá. Na prática, o que a gente usa numa transformação. Existe uma transformação em análises frequentistas que é chamado de não paramétrica, ou análise de postos. Então, existem várias análises que são feitas quando você não consegue... a sua variável não respeita os pressupostos de umas análises básicas. Por exemplo, uma nova tem pressupostos, né? Um dos pressupostos é que você precisa ter a homogeneidade na variância, ou a distribuição dos valores tem que ser normal. Então, quando você não tem isso, você precisa pensar numa alternativa. Uma das alternativas para isso é você usar análise de postos. O que é? Você simplesmente transforma as variáveis, não mais pelo valor que está ali naquela escala que foi medida, mas pela posição que elas têm. Então, é uma transformação drástica, eu diria, tá? Então, você simplesmente transforma, esse aqui é o primeiro valor, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, esse é o quarto, tá bom? E quando tem empate nessas horas, o que acontece é que ele vai colocar os dois com o mesmo nível.
né? E vai pular um dos níveis da variável. O rank é um tipo de transformação bem especial de variáveis. Isso foi feito por muitos anos, hoje a gente quase não usa mais o rank nas análises estatísticas, porque a gente não tem necessidade, mas é uma alternativa, sim. Isso que é o rank. O sort, ele já é diferente. O sort é o que você gostaria que acontecesse. O que você gostaria de acontecesse quando você quer ordenar uma variável? Que ela mostrasse a variável ordenada, não é isso? Isso é o que faz o sort, e vou te dizer, é o que a gente menos usa. Ale, você não Oi. está compartilhando a tela, não sei. Ah, desculpa. Foi isso que eu apaguei, eu achei que tivesse desligado a gravação. Na hora que eu apertei aqui, eu... Tá bom. Avisa quando chegar aí. Agora estamos vendo. Tá. Isso é o rank. O que é o sort? O sort seria aquilo que você gostaria que acontecesse, que é você pegar e ordenar a variável. Então, aqui eu tenho altura e pedir para ordenar, tá? E aí ele coloca essa altura em ordem. Pega o vetor e coloca na ordenação. Isso, apesar de ser a coisa mais intuitiva, que é o que vocês gostariam que acontecesse, é o que a gente menos usa, tá bom? A gente usa muito mais isso aqui, associado ao objeto que a gente tem original, do que isso aqui que a gente tem aqui. Por que isso? Porque no momento que eu começo a ordenar os vetores, eu posso desestruturar as minhas informações. Percebam que agora essa altura que eu reordenei aqui com sort não tem nada a ver com o meu objeto original que está ali. Tá? E se eu, por acaso, colocar esses valores dentro do objeto, por exemplo, eu podia sobrescrever isso aqui dentro do meu objeto trapa. Eu vou estar mudando as informações que estão ali e as conexões que existem entre o codinome, o estado e tudo mais, com a altura que já vai ser uma altura errada para aquelas informações, para aquelas observações, tá? Então a gente quase não usa esse aqui. A gente já mostrei para vocês, né, essa coisa da coerção de variáveis. Então eu tenho lá um vetor, por exemplo, que é o vetor de vivos. Ele é S ou N, é caractere. E eu posso transformar esses vetores em fator. Fator é um outro tipo de natureza de variáveis. E o fator, ele armazena a informação de uma forma diferente, tá? Então aqui, ó, a gente vai olhar para esse vetor agora e percebam que eu fiz a transformação, né, a coerção de uma variável que era caractere, agora em fator, e eu fiz ao mesmo tempo a sobrescrição dessa mesma variável nela mesma, que estava lá dentro do objeto DataFrame. Então eu transformei e modifiquei e coloquei lá dentro. Então, se você quer fazer qualquer modificação, você precisa fazer isso, você precisa fazer a modificação e fazer a sobrescrição da variável. E fiz isso para trapa vivo. E agora eu tenho aqui. Vocês percebam que não é mais caractere. Até apresenta de uma outra forma na sua tela para dizer que agora eu tenho uma variável que é uma variável de fator. Tá? A variável de fator ela tem uma natureza diferente, a gente manipula ela de maneira diferente do que a gente manipula os caracteres. E nas análises estatísticas, fator também é algo que é importante. Normalmente são níveis, né, de tratamentos distintos. Então a gente usa, quando a gente tem alguma variável que tem diferentes níveis de tratamento, que não é quantitativo, né, ou que é só ordenado, que são tratamentos distintos, a gente usa como fatores. Então eu fiz a coerção e a sobrescrição nessa linha de comando. Aqui eu estou fazendo uma coisa que a gente já fez, que é ler uma das variáveis como sendo o nome das linhas. Eu mostrei isso para vocês lá na frente. Você pode fazer isso direto pelo read table. Aqui eu estou pegando a primeira coluna, a primeira linha.
Isso. Estou pegando a primeira coluna como a linha, o nome das minhas linhas, tá? Estou dando o mesmo nome aqui, mas eu dou um nome diferente aqui, porque eu não quero depois trabalhar com esse objeto. Então, nesse caso aqui, o Trapa, ele tem, na estrutura dele, só 4 observações, quer dizer, desculpa, 4 observações de novo, mas só 4 variáveis, porque ele pegou a primeira coluna e colocou como os nomes aqui, como a gente fez lá em cima, né, que a gente colocou esses nomes também como nome das observações. Tá? Já mostramos isso, essa indexação também. Vou mostrar algumas manipulações aqui. Vou mostrar essas coisas aqui. Aqui a gente tem no nosso Trapa original, a gente não tem, tem sim, ó, eu fiz a leitura sem perceber. Trapa. Tudo bem. Eu tenho um nome aqui como as variáveis, e dentro do Trapa eu tenho esses nomes nas linhas, tá? Eu fiz aquela leitura lá em cima com o nome das linhas e a coerção, depois a sobrescrição. E eu vou agora mudar esses nomes das linhas, tá? Então, uma coisa que a gente usa bastante para criar objetos de caracteres, concatenando informações para construir palavras ou códigos, a gente usa a função paste. A função paste nada mais é do que uma cola. Ela cola coisas que são caracteres e formam string de caracteres, ou seja, palavras ou códigos contendo vários caracteres. Então, se você precisa agrupar caracteres, você vai usar, então, a função paste. E aqui eu estou pedindo pegue Trapa e junte, né, a informação que são os valores numéricos de 1 a 4, então a sequência numérica de 1 a 4, é isso aqui. E junte, na hora que você grudar essas coisas, você vai juntar e você vai usar como cola o separador de underline. Então é isso que o paste está fazendo, vamos dar uma olhada, e está construindo um vetor. Como isso aqui é um vetor também de 4 posições, e isso aqui é um vetor de uma posição só, o que vai acontecer é a regra da ciclagem. Então esse vetor Trapa aqui, ele só tem uma posição, então ele vai ciclar 4 vezes, juntando Trapa na primeira vez com esse separador 1, Trapa da segunda vez com esse separador e o 2, e assim por diante. Tá? Então, esse é o vetor que vai ser montado aqui, com essa linha de comando. Tá bom? E aí eu estou sobrescrevendo o nome das linhas com esse vetor que eu acabei de mostrar para vocês na tela. Tá? Então, se eu olhar agora o Trapa, ele tem esses nomes aqui. Tá? Isso é o que eu estava falando aqui para vocês lá na frente. Isso aqui, ó, reproduzindo Trapa 4 vezes. Isso é a mesma coisa. Aqui usando a regra da equivalência. E o de baixo usando a regra da ciclagem. Então, essa regra da ciclagem ajuda muito a gente a fazer códigos para variáveis, quando a gente quer repetir, né, o início, uma parte do código, e depois colocar numerações ou incluir outras coisas que estão lá nos nossos dados, e ciclar esse mesmo código em todos os pontos. E agora a gente pode fazer a indexação como a gente fez anteriormente, usando o nome das linhas. Aqui a indexação por cifrão, então a gente vai ver isso muito, né? E a gente pode combinar a indexação de cifrão com a indexação de colchete. Então,
aqui estado, né? Eu posso pegar lá a posição de estado 1 e 3. Assim que a gente faz, a gente concatena essas diferentes indexações. Isso aqui é um vetor estado que está aqui, e eu indexei esse vetor para indexação de vetores, tá? Percebam que aqui não tem duas dimensões, tem uma só dimensão e duas posições dessa dimensão sendo pedidas. Uma função muito legal é a função grep. A função grep, ele busca padrões, e o primeiro argumento dele é o padrão que você está buscando num vetor de caracteres. Então, aqui eu estou procurando o Rio de Janeiro num vetor que é o estado. Então, onde eu tenho Rio de Janeiro, RJ, escrito igualzinho o que eu coloquei aqui no pattern, que é um argumento, ele vai me retornar a posição. Então, eu tenho o Rio de Janeiro na posição desse vetor aqui, nessas duas posições. Existem variações desse grep. O grep é super poderoso, né? Uma função que existe com o mesmo nome, por exemplo, no Linux, a função que você usa para fazer essas buscas em texto é o grep. Existe o grepl, que é uma variação do grep, que ao invés de voltar à posição, ele volta para a gente um vetor de verdadeiros e falsos, dizendo onde aquela condição é verdadeira dentro daquele vetor. Existe algo, eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui é importante, eu vou deixar... Então, o grepl é uma variação do grep que faz o logical. O logical é um vetor lógico onde você tem verdadeiros ou falsos nas posições desse vetor, onde essa condição se satisfaz, ou seja, onde você tem algum padrão RJ. Aí não precisa ser a palavra toda, pode ser só parte dela. Lu, pode falar. Não, eu ia perguntar exatamente isso, se precisava ser a palavra completa, porque daí eu estava tentando entender qual é a diferença entre fazer um grep e fazer um teste lógico, entendeu? Tá. A diferença é essa, você não precisa do teste completo, tá? E é mais do que isso, existem formas básicas que chamam expressões regulares, em que você consegue fazer buscas de texto em muitos diferentes formatos e tudo mais. Por exemplo, numa expressão regular, você pode pedir isso aqui. Desculpa. Então aqui isso é uma expressão regular, tá? Expressões regulares, elas são... O que eu estou pedindo aqui? Eu estou pedindo ou RJ ou Ceará. Tá bom? Então tem várias coisas, é super poderoso esse grep e essas expressões regulares. Elas não são simples de entender, as expressões regulares, mas permitem que você faça a busca muito, muito eficientemente em textos grandes, né? Em conjuntos de textos muito grandes. Tá, essa é a diferença. Vou falar depois desses testes lógicos também. E a outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que o que vocês esperariam de algo que busca algum padrão num conjunto de informações? Vocês gostariam, uma coisa que eu tenho certeza, que é olhar a informação, né? Onde está a informação que tem isso, né? Esse padrão. Vou colocar um padrão diferente aqui para não ficar tão... Isso aqui tem um R maiúsculo. Eu queria que você me retornasse os valores, né? É isso que normalmente as pessoas querem, é o que a gente menos usa no R. Então, existe um argumento no grep que é value equal to, que é você retornar não as posições, ou não um vetor lógico, que nem o grepl, mas voltar os valores aonde aquela condição se satisfaz. Então, onde você tem aquele padrão. E é o que ele está voltando aqui, tá? Ele está voltando os valores
onde você tem algo que tem o R maiúsculo. Então, qualquer lugar que tem um R maiúsculo nesse vetor, ele vai retornar a informação que está lá. Bom? Legal. E tem uma outra função que é muito legalzinha, que é... Bom, eu vou falar isso depois, que acho que é exagero. E o que eu estou fazendo aqui nessa linha? Né? Nessa linha de comando aqui, eu estou pegando esse conjunto de informação, que é o vetor de trapa-leão, de trapas, dos trapa-leões. Estou pegando esse vetor só. Tá? Então, estou indexando pelo vetor. Então, estou trabalhando com esse vetor. Então, essa é a parte do código que está transformando o que eu estou trabalhando só no vetor, não mais no data frame. E depois eu estou indexando esse vetor que está aqui embaixo por esse grep. O que é esse grep aqui? Ele é as posições nesse vetor onde eu tenho Rio de Janeiro. Tudo bem? Então, isso aqui é a indexação usando o grep. Se eu consigo olhar essas informações que estão ali, eu consigo sobrescrever essas informações também. Tá? Então, aqui eu estou sobrescrevendo essas informações que eu vi aqui na hora que eu rodei essa parte do código, eu estou sobrescrevendo com a palavra Rio de Janeiro, com tudo que tem lá, os espaços, né, e tudo mais. Então é isso que eu estou fazendo aqui. A partir de agora, no meu data frame, então, percebam que eu sobrescrevi a informação que estava lá dentro. No meu data frame eu não tenho mais RJ, eu tenho só Rio de Janeiro. E você lembra que eu falei para vocês que o grep ele procura expressões regulares, né? Então agora, a partir desse momento, eu posso fazer indexação só pelo R. Ele vai lá e busca, tá? O RJ funciona mais, porque eu não tenho mais o R e o J junto. Mas o R ou o J funciona. Ali tem R ou J e tem R ou J nessas duas posições. Não tem nem R nem J nas outras posições do Ceará. Tudo bem? Vou criar uma nova variável no meu data frame. No meu data frame, se eu pedir essa variável aqui, ó, ela não existe. Está dizendo que essa coluna com vivo não existe. Eu estou pegando um vetor de verdadeiros e falsos, que é isso aqui, ó. Percebam que isso aqui verdadeiro não é caractere. Então, true é uma palavra reservada, true e false. São palavras reservadas que significam condições lógicas, né? Verdadeiro ou falso, ou numéricas, zeros e uns. Então, elas também significam zeros e uns. E eu estou colocando essas informações lógicas nesse vetor que eu estou chamando de vivo. Tá? Percebam que vivo não existe. Eu estou colocando algo dentro de uma variável que não existe. Quando eu faço isso, eu crio a variável, como mágica. Tá? Então, a partir de agora, dentro do meu objeto trapa, eu não rodei essa linha de comando? Trapa vivo. Não rodei. Achei que tivesse rodado, tá? Trapa, a gente tem essa variável aqui agora. Tá? Então, cria uma variável. Se vocês quiserem criar variáveis, é dessa forma que a gente cria. A gente usa o cifrão, dá um nome para essa posição do cifrão, quer dizer, dessa variável, e atribui a ele informação. Essa informação ela precisa ser atribuída com as mesmas posições. Você lembra que os vetores do data frame precisam ter mesmos tamanhos, né?
Então, ela precisa ter o mesmo tamanho dos outros vetores. Se não tiver, só tem uma posição ali, né, que eu estou sobrescrevendo. Ele também vai fazer. Só que olha o que vai acontecer. Tudo vivo, ele vai usar a regra da ciclagem, tá bom? Então, eu estou dando um vetor menor, esse vetor menor é múltiplo do vetor que tem no meu data frame, nos vetores que tem no meu data frame, ele vai usar a ciclagem para poder fazer o preenchimento dessa variável, tá bom? Mas não é isso que eu quero aqui não, tá? Eita, nós, esse teclado aqui, muito diferente do meu. Tá? Então, quero isso, sobrescrevi de novo, está lá de novo a variável do jeito que eu quero. Tá? Então, eu criei uma outra variável que ela é análoga à variável vivo. Tá? Então, onde é vivo eu coloquei true, onde é morto eu coloquei como falso. Lucas. Oi, tudo bem? Tem como colocar esse true em um deles e deixar os outros vazios? Tem só uma forma de você fazer isso, para isso ser um vetor lógico, tá? Porque assim, você lembra que o vetor só recebe uma qualidade de informação, não existe outra, né? Então, se eu te colocar qualquer coisa junto com uma informação lógica, ele vai fazer a coerção para uma classe de informação que seja possível. Geralmente é caractere que acontece, né? Quando você junta números com caracteres, geralmente tudo vira caractere, porque é o que ele consegue fazer. O lógico com caractere também. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Structure. Saber o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu de fato. Acho que ele fez a correção para caractere. É isso mesmo. Então, assim, normalmente o que acontece é que tudo vai ser caractere, tá? Quando você junta informações de naturezas diferentes no mesmo vetor. Então, precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Mas se por acaso eu não tenho uma informação aqui, eu não sei se isso aqui vai... Eu sei o que funciona, mas eu não sei se isso vai funcionar. O null é uma palavra reservada também no R, tá? Então significa nulo. E nulo eu não sei se funciona. Vamos ver se funciona. Seria então uma opção. Também não funciona. Não rodei de novo? Não rodei. Ele não funciona. Isso aqui simplesmente não funciona. Ele não funciona porque ele só tem 3 posições. Está vendo que ele faz um vetor aqui e o null não é um nada naquela posição. Ele simplesmente desaparece. Então, o que precisa aqui mesmo para você juntar informação faltante, ou seja, num vetor onde eu não tenho informação, não é verdadeiro, não é falso, é simplesmente uma informação faltante, você vai ter que usar o NA, tá? Aí ele vai funcionar. O NA é a forma que a gente tem no R de armazenar informações faltantes. Então, aqui o vetor é lógico, do jeito que eu gostaria de fazer na hora da construção, e está me dizendo que na posição 3 eu tenho um dado faltante. Not available, é o NA. Então, esse dado faltante, quando a gente tem na nossa planilha de dados, quando a gente tem no nosso conjunto de dados, ele deve ser lido como NA. Por padrão, se você deixar uma célula sem nada num texto puro, ele vai ler como NA. Então, existe lá um argumento no read table para você lidar com esses dados faltantes ou com essas informações onde você não tem nada nela na hora que você está lendo, como você vai lidar com ela no R, tá? E, por padrão, ele lida transformando isso em NA, que também é uma palavra reservada no R.
Deixa eu voltar aqui. Vou precisar 2 segundos que eu preciso atender a campainha, que eu estou sozinho aqui em casa. Só um minuto, gente. Oi, desculpa, gente. Tô feliz, meu. Chegou o livro do próximo curso que eu vou montar para vocês. Está aqui na caixinha da Amazon. Maravilha. Que bom que deu para comprar rapidinho. Ah, foi rapidinho. Legal. Depois um dia eu falo para vocês esse curso que a gente está planejando montar. Eu e alguns alunos e pessoas ligadas ao programa. Bom, vamos lá. Eu me perdi aqui um pouquinho, mas vamos lá. Mostrei para vocês como é que a gente constrói, então, novas variáveis dentro do data frame. O que tem de vantagem com os vetores lógicos, a gente vai ver que eles são muito importantes para a gente manipular as informações que a gente tem em diferentes objetos. Mas uma das coisas que tem como característica desses vetores lógicos é que eles são... você pode operá-los, né? Então aqui eu estou somando vivo e não funcionou. Sum, trapa vivo, eu falei para você que dá para operar os vetores lógicos, ele me retornou NA. Por que ele me retornou NA? Porque eu ainda tenho NA lá dentro, tá? Então esse é um dos problemas do NA. Então, aquele NA que eu coloquei para mostrar para vocês como é que a gente coloca informações faltantes dentro de um vetor, ele está lá ainda também. E o NA, ele tem essas complicações que é para alertar a gente de que tem informações faltantes naquele vetor. Qualquer operação que eu faço algébrica nesse vetor lógico, ou qualquer vetor que tenha NA, ele vai retornar NA. Então é para alertar você, falar assim, olha, ali tem NA, você precisa fazer alguma coisa com isso, né? Você precisa ter consciência que tem NA lá. Então a função sum, ela tem algo que se chama NA remove, que é um argumento. Se você colocar como true, ele vai conseguir operar esses NAs. O que ele vai fazer nesse momento? Ele vai simplesmente operar todas as outras informações que estão naquele vetor que não sejam NA. Tá? E aí ele retorna uma soma que é igual a 2. Tá? Mas antes disso, eu vou reformular essa aqui. Trapa. Quantos trapas estão vivos? São só 2 mesmo. O NA lá que a gente tinha era um falso. Tá? Então ele está fazendo o quê? Está somando esse verdadeiro com esse verdadeiro. Isso aqui para ele é 0 e 0. Você pode contar, né? Mas a gente pode contar tanto trapa assim, trapa vivo. Ele vai somar. O table vai fazer o quê? Vai fazer uma tabela de contingência. Ele vai contar quantas vezes algo aparece naquele vetor, tá? E ele funciona com
com os vetores lógicos, mas também funciona com caractere. Então, trapa vivo também funciona. Da mesma forma, tá? O N e o S que a gente tinha lá, ele também contou quantos N's tem, quantos S's tem. E aqui eu estou criando mais uma variável, que eu crio todo ano, que é a idade dos trapalhões. Estou usando uma indexação aqui de igual, mas não precisa. Pode ser a indexação que a gente tenha acostumado a usar, qualquer uma das duas funciona. Eu estou fazendo o quê? Estou pegando nascimento, que é uma variável numérica, operando ela, estou pegando 2022, subtraindo a data de nascimento, o ano de nascimento. Com isso, eu vou construir um vetor de valores, que é numeric igual a 0. Nascimento não existe. Trapa nascimento não existe. Trapa... Eu acho que tá em minúsculo ainda. Acho que você não fez a transformação. Ah, tá bom, eu pulei algumas linhas, né? Deixa eu ver aqui o trapa, só para dar uma olhada. Às vezes eu pulo linha de código e aí tinha mudado o nome. Nascimento. Beleza. Então aqui eu peguei esse vetor aqui, que é uma operação algébrica, né? Então está ciclando esse vetor menor, que é 2022, para todas as posições de nascimento. Então ele faz essa divisão, né? Pega 2022 menos 1936 e assim por diante, reciclando esse valor aqui. E aí eu coloquei isso numa nova variável chamada da idade. E agora a idade dos trapalhões é essa aqui. Se eles estivessem vivos, teriam por volta de 85, 86 anos. O mais novo seria o Mussum, que também já faleceu. Beleza. Agora eu vou mostrar mais uma lógica de indexação. É muita coisa, eu sei, mas é que são essas lógicas importantes. Não fiquem desesperados. Vocês vão ter que assimilar essas coisas ao longo do tempo, mas essa é a nossa aula para falar sobre essas indexações. Depois vocês vão treinar um pouco mais. Mas existe uma outra indexação que é muito importante, que vocês precisam saber e entender como é que ela funciona. Então, eu falei para vocês até agora da indexação associada a posições, né? Então, a gente cria posições, vetores de posições, e a gente pode extrair posições de vetores, basicamente. E quando a gente tem o data frame, você pode extrair tanto as posições do vetor, que são as variáveis, quanto das linhas, que são as observações, juntando, né, essas indexações por posição através da vírgula dentro do colchete. Então, porque tem duas dimensões, a gente consegue fazer isso. Existe uma outra forma de fazer indexação, que não é pelas posições, e sim por vetores lógicos. Então, os vetores lógicos, se eles tiverem o mesmo tamanho dos vetores que a gente está indexando, ele vai retirar as posições que são verdadeiras. Então, vai extrair as posições onde a condição que está ali, lógica, ela é verdadeira. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pedindo para o codinome... Onde está o codinome Mussum? Basicamente é isso que eu estou perguntando, mas ele vai me retornar o quê? Ele vai me retornar um vetor lógico, porque eu estou pedindo para ele a igualdade, né? Esse sinal de igual para igual procure nesse vetor lógico algo que é o Mussum. E ele vai, essa igualdade, ela precisa ser completa. Então precisa ser o nome, né? Com os caracteres certinhos. Se eu colocar sem o M aqui, o R às vezes faz eu passar vergonha, porque ele muda os padrões, né? E aí eu... Não mudou. Tá? Então o M ele não vai encontrar. Por quê? Porque não existe Mussum sem o M no final em nenhuma dessas posições, tá bom? Então essa igualdade ela precisa ser plena. Então precisa ser assim. Se por acaso você quiser buscar padrões... Aí a gente já aprendeu, né? O grepl vai funcionar também, o lógico do grep, trapa, codinome, e eu não é o contrário, tá?
O grep é uma função que a primeira posição ela precisa ser o padrão. Uma que eu sempre acho que é invertido. E o padrão aqui, a gente pode colocar só o M maiúsculo, já funcionaria. Não, já funcionaria. Mas pode ser um mu. Tá? Isso aqui vai também dar o mesmo vetor de verdadeiros e falsos. Você podia colocar isso aqui dentro, vai ser a mesma coisa, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que esse vetor lógico, ele funciona da mesma forma que as posições, né? Então, onde é verdadeiro, ele vai extrair a informação que está ali verdadeira. Então, ele vai retornar todas as linhas onde na linha onde é verdadeiro nesse vetor que está aqui, que é a terceira posição. Ele me traz toda a informação que está nessa linha ali. Tudo bem? E essa lógica de você construir vetores lógicos para fazer indexação de outros objetos, a gente vai usar muito, né? Vocês vão usar frequentemente no R. É uma lógica muito usual. Uma função que eu não mostrei para vocês lá em cima, que a gente usa bastante também, associada a esses vetores lógicos, é extrair as posições aonde é verdadeiro. Então, a extração das posições aonde é verdadeiro, ela é feita por essa função which. O que o which faz? Ele te retorna as posições aonde aquele vetor é verdadeiro. Tá? No caso aqui, só tem verdadeiro na posição 3. Ele me retorna o 3. Então, às vezes, a gente quer fazer a indexação dessas duas formas, fazer um teste lógico, mas a gente não quer indexar direto por esse verdadeiro e falso, principalmente quando a gente tem NAs em alguma posição, isso pode ser um problema. E aí a gente quer só extrair a posição onde é verdadeiro, daí a gente usa o which para fazer essa transformação. Eu uso muito essas duas coisas combinadas, tá? Para fazer indexação de objetos. E isso é poderoso por quê? Porque a gente pode indexar. Quando a gente está indexando objetos pequenos como esses aqui, a gente consegue indexar os objetos pelas posições. Porque a gente vai lá e olha a posição, pode contar e tudo mais. Mas quando a gente está trabalhando com um objeto um pouco maior, ou objetos muito grandes, dados, conjuntos de dados muito grandes, né? Por exemplo, a cacheta está sendo lida aqui, nessa linha. E o que eu coloquei aqui, ao invés de colocar o endereço da onde está o objeto no meu computador, eu coloquei a URL do arquivo que a gente tem lá no nosso wiki. Tá? Então, o read table funciona da mesma forma. Lendo ou dados que estão no seu computador ou lendo dados que estão na internet. Se você estiver conectado na internet, ele já vai entender que isso aqui é uma URL, porque você começou com HTTP, né, e tudo mais. Então, ele já entende, vai lá e pega o arquivo, baixa o arquivo e faz a leitura e larga a coisa que ele baixou, né? Tipo, deleta aquela coisa que ele baixou, ele não salva, tá bom? Estou fazendo a leitura direto aqui com cache. A estrutura desse objeto está aqui, ó. Então é um objeto um pouco mais complexo da gente manipular pelas posições. Por quê? Porque tem 1027 observações. Tudo bem, são só 7 variáveis, são só 7. Mas 1027 observações é ruim da gente pegar as posições, indexar pelas posições e tudo mais. Então, nesse caso, por exemplo, a gente usa esses vetores lógicos para fazer essas indexações, tá bom? Então, por exemplo, a gente quer, nessa variável local, tem vários locais aqui associados, a gente tem as observações, eu estou contando com a função table, quantas observações tem em cada uma das diferentes localidades desses conjuntos de dados de cachetais. Vocês vão trabalhar bastante com esse conjunto de dados, a gente explica o que são essas variáveis para vocês lá no nosso wiki. A gente tem quase 420 e poucas informações em Chauás, que é uma localidade, 241 observações na Jureia e 360 no Retiro. Tá? Estou extraindo essas informações através da função table, que faz essas contagens para a gente. Contam elementos que são iguais dentro desse vetor, tá? E retorna para a gente. É isso que o table faz, que é essa função que está aqui. Que é isso aqui? Isso aqui é esse vetor de localidades, que tem mais de 1000 posições, e eu estou fazendo
um teste lógico. Estou perguntando onde nessa localidade eu tenho a palavra Jureia guardada ali, como caractere. E ele vai me retornar o que aqui? Ele vai me retornar um vetor lógico de 1000 e tantas posições, tá bom? Vai olhar cada uma das posições e vai ver se tem Jureia ali. Se não tiver, ele vai retornar falso. Se tiver, vai retornar verdadeiro. E esse vetor lógico eu posso operar. Eu posso somar, por exemplo, esse vetor lógico. Verdadeiro é 1, falso é 0. O que eu estou fazendo? Eu estou contando quantas observações eu tenho na Jureia, né? Desse conjunto de dados todos, ou seja, desse vetor de localidade, quantas vezes Jureia aparece, eu somei aqui. Tá? Se eu usar a função which nesse vetor lógico, ele vai me retornar o quê? As posições onde são verdadeiras. Então, vai ser um vetor de 241... Opa! Isso acontece com muita frequência, gente. Ó, vocês vão ver aqui, eu vou mostrar para vocês. O que eu fiz aqui? Eu chamei um objeto chamado which, sem os parênteses. O which é uma função, né? É um objeto da classe função. E eu, quando eu apertei lá sem querer, o cursor estava só na palavra which mesmo. Então ele procura o which, acha o which como sendo um objeto, esse objeto é uma função, e dentro da função que tem é um código, e é o código que ele está mostrando para a gente, tá? E não é isso que eu queria. Então, por isso que os parênteses são importantes, né? Quando o objeto é uma função. Então, 240 e tantas lá, posições, tá? E aí, eu posso também, por exemplo, fazer um subconjunto de informações. Por exemplo, eu quero pegar tudo que está lá nesse objeto de cachetas e quero extrair só as informações de Jureia, toda a informação que foi coletada em Jureia, tá bom? Eu estou fazendo aqui nessa linha de comando, eu estou pegando tudo que tem, eu estou pegando esse vetor lógico, que eu mostrei para vocês lá em cima, estou indexando pelo data frame, ou seja, ele vai pegar só onde é verdadeiro nesse vetor lógico, nas linhas onde é verdadeiro esse vetor lógico, e estou pegando todas as colunas, tá? E estou guardando num objeto que é Jureia. A estrutura de Jureia está aqui, ó. É a mesma estrutura que tinha no dado de cachetal, só que só tem 241 observações, que são as observações onde aquela condição lógica de ser igual a Jureia, igual a Jureia, naquele vetor de localidade, isso é verdadeiro. Tá? E podia fazer a mesma coisa com which. Então, normalmente eu associo uma coisa a outra. E agora eu não vou explicar por quê, mas isso tem vantagens, algumas vantagens, e uma delas é que consegue lidar com os NA. Se tiver NA aqui, vocês vão ver que vão ter umas linhas de observações muito estranhas, com NAs entre símbolos de maior e menor. Uma coisa meio estranha. Se vocês quiserem, depois eu explico para vocês, tá? Mas aqui eu estou indexando esse vetor lógico, estou extraindo dele as posições que são verdadeiras e estou indexando também pelas posições aqui nesse negócio. Vou chamar de Jureia 0. E agora, se eu pegar a estrutura de Jureia 0, ela tem a mesma estrutura daquele outro objeto, 241 posições. Se a gente pegar a tabulação do local em Jureia 0, só pode ter Jureia, porque a gente indexou, extraiu a informação, criamos um outro data frame com essas coisas todas. Tá bom? Além desse objeto de data frame, tem alguns outros objetos que são importantes, matrizes, arrays e listas. Matrizes, nada mais... É muito simples a matriz quando você entende o data frame. A única diferença da matriz para o data frame é que a matriz, ela também são dados tabulares, ela tem o sentido da álgebra linear,
Então, quando você for fazer alguma operação de álgebra linear, você vai precisar de matrizes mesmo, né, no sentido matricial. E essas matrizes, elas só armazenam um tipo de informação. Então, diferentemente do data frame, que você tem variáveis que podem ter diferentes naturezas, mas o vetor, né, só tem uma natureza, a matriz ela só armazena um tipo de informação. Então, ou a matriz é numérica, ou ela é lógica, ou ela é de caracteres, e assim por diante. Tá bom? Ela não consegue armazenar tipos de informação diferentes. E ela tem também, ela tem uma função para construir as matrizes. Vocês vão ver lá como é que a gente faz isso, mas você precisa dizer as dimensões, quantas linhas e quantas colunas e quais são as informações que vão ser armazenadas lá dentro, tá? Vocês vão fazer isso e vão tirar as dúvidas depois com a gente durante a tarde ou depois no fechamento, tá? Com relação a esses objetos de matriz. Não vou falar muito sobre ela aqui não, mas a natureza dela é essa, ela é dados tabulares que lá armazena só um tipo de informação. Então, se você pegar diferentes tipos de informação e colocar dentro de uma matriz, o R vai fazer a coerção daquele tipo de informação, daqueles vários tipos de informação que estão ali, para um tipo só de informação, tá? Provavelmente caracteres. A indexação da matriz, ela é muito similar à de colchetes do data frame, tá? Então ela funciona da mesma forma. Você pode fazer pelas posições, você pode fazer pelos nomes das colunas e das linhas, da mesma forma que a gente mostrou, e pode fazer também pelos testes lógicos. O teste lógico também funciona na matriz, funciona não só para linhas e colunas, mas para a matriz como um todo. Você pode perguntar quais são as posições onde eu tenho valores maiores que 10. E ele retorna para você uma matriz de mesma dimensão, e essa matriz é uma matriz lógica, ou seja, tem todas as posições daquela outra matriz, mas só verdadeiros e falsos, né? Pelo teste que você fez ali. A matriz, na realidade, é um caso particular de um outro objeto no R que ele é mais poderoso do que a matriz. Então, a matriz ela só tem 2 dimensões, mas você pode criar objetos com muitas dimensões, tá? Então, por exemplo, a gente pode criar um objeto onde você tenha localidades e observações de cada espécie, qual é a abundância de cada espécie. Isso é uma informação típica que a gente tem em biologia, né? E aí você tem lá as ocorrências ou a abundância da espécie em cada uma das células nesse data frame. Então isso é um tipo de informação que pode ser armazenada, que pode ser lida ou trabalhada no R como matriz. Por quê? Porque lá dentro você só tem valores numéricos, né, que seria a abundância, o número de indivíduos de cada uma dessas espécies em cada uma das localidades. Um tipo de informação também muito comum é que você tem isso nas mesmas localidades, para as mesmas espécies em tempos diferentes. Então você volta, por exemplo, você fez uma amostra lá numa floresta, e você volta nessa floresta muitas e muitas vezes. Então, no final das contas, você tem dados tabulares reproduzidos muitas vezes, né, no tempo, para as mesmas localidades e para as mesmas espécies. E esse tipo de dado que tem a mesma estrutura ao longo do tempo, né, você pode pensar nele como um array. Então, array o que é? Um data frame, é uma matriz com mais dimensões. Então, no final das contas, esses diferentes tempos que a gente tem são diferentes camadas, né, de informação que tem a mesma estrutura de uma matriz de abundância. Você pode colocá-las juntas, né, numa estrutura que é um array, que é uma estrutura bastante poderosa para manipulação de dados. Vocês vão fazer o tutorial e depois a gente tira dúvidas sobre esses arrays também no final da tarde. E por fim, a gente tem um objeto que é um objeto muito usado no R, mas não para armazenar dado que a gente está manipulando, mas para armazenar uma complexidade de informações que você tenha. Tá? Então, objetos muito complicados que você quer armazenar
conjuntamente, né, estruturas de informação muito diferentes, mas você quer colocar tudo isso no mesmo objeto, o objeto que você usa para fazer isso é a lista. Tá? Então, a lista, ela tem uma dimensão, por mais estranho que pareça. Tá? A questão da lista, que tem só uma dimensão, como se fosse um vetor, a gente indexa ela mais ou menos parecido com um vetor, em cada posição da lista, a gente pode colocar qualquer coisa lá dentro. A gente pode colocar uma outra lista, a gente pode colocar um vetor, a gente pode colocar um data frame, a gente pode colocar uma matriz, a gente pode colocar o que a gente quiser, um array, por exemplo, também. Tá bom? Então, assim, a gente usa pouco as listas para construir objetos para nós, tá? Mas se usa muito lista para construir objetos que são saídas de outras funções. Tá? Então, por exemplo, quando a gente tem um modelo, a gente constrói um modelo linear no R, ele retorna para a gente um objeto. Tá? Esse objeto é da classe modelo linear, por exemplo. Tá? Esse objeto da classe modelo linear nada mais é do que uma lista padronizada. Tá? Então, quando você quer construir coisas muito, muito estranhas, difíceis, você vai colocar isso numa lista. Os pacotes, em geral, constroem objetos com nomes específicos, mas que, no fundo, são listas. Tá bom? Eu também não vou mostrar isso aqui para vocês vão dar uma olhada lá no tutorial e depois tirar as dúvidas, que eu acho que já está de bom tamanho. Acho que essa parte... eu só queria alertar para vocês de novo, de que essa parte de manipulação de objetos no R, ela é bem difícil das pessoas incorporarem a lógica que está por trás, mas é muito, muito poderosa. Então, assim, sejam persistentes, busquem sempre tentar fazer alguma coisa com essas questões de indexação, quando vocês precisarem. Eu sei que na hora do desespero, vocês vão estar lá com muita pressa para resolver um problema, vocês vão pegar e trabalhar com esses dados num lugar que vocês se sintam mais confortáveis, com uma planilha eletrônica, para depois trazer de novo a informação para o R, mas sempre que vocês tiverem um tempinho extra, tentem fazer as indexações e as manipulações dos objetos dentro do R, porque é muito poderoso. E quando vocês estiverem tratando de um conjunto de informação muito, muito grande, o R é muito eficiente para tratar essas informações ou manipular essas informações de forma muito, muito rápida. Tá? E para isso a gente precisa se desapegar um pouco dessa mania que a gente tem de querer olhar as coisas tabularmente dentro de uma planilha. Tá? Vocês vão rever, sim. Vocês vão rever o que é um array no tutorial. Tem explicações do que é um array na apostila, e depois vai ter questões associadas ao array também. E tem no vídeo, tá bom? Não vou falar aqui, porque senão eu já falei muitas coisas, eu acho que daí não adianta, que não dá para começar a não assimilar mais as coisas que estão aqui. Mas e uma outra coisa que eu queria dizer para vocês, tudo bem, essas coisas são complicadas, é muita informação, muita coisa nova que eu estou falando aqui para vocês, mas tem só 4 objetos que vocês precisam entender no R. Tá? Vetor, data frame, esses são essenciais para vocês manipularem informações que vocês têm e fazer as análises. E depois tem um objeto que chama array, com uma particularidade que é a matriz. Se vocês precisarem de operações em muitas dimensões, ou operações matriciais da parte da álgebra linear mesmo, vocês vão precisar da matriz. E depois, além desses 3, tem a lista. Não são muitas coisas, né? Então, você precisa entender a natureza desses 4 tipos de objetos diferentes. E aí, as manipulações desses objetos também têm suas particularidades, mas são só 4 objetos, e a lógica das manipulações, elas têm uma certa consistência. Então, você pode usar uma lógica num e no outro, né? Então, a lógica de vetores ou objetos lógicos vão funcionar para todos, o cifrão vai funcionar para alguns,
Os colchetes funcionam para quase todos, mas precisa entender quantas dimensões vocês têm nos objetos. Tá? Então, essas são as coisas importantes nesses objetos e nessas indexações para manipulação desses objetos. Perguntas, gente? Ou é só fome mesmo? O pessoal está perguntando bastante dessa gravação, se você vai colocar no Moodle. Puxa, gente, eu vou, mas eu preciso de um tempo, tá bem difícil de parar para pegar os vídeos, mas eu vou tentar fazer isso hoje, tá bom? Para colocar para vocês ali e deixar disponível. Tem os vídeos que já estão disponíveis dessas aulas, que pega parte dessas informações todas e tenta fazer uma coisa mais sucinta que está lá no Wiki. Não são de todas as aulas, mas de grande parte delas a gente já tem. Mas eu vou tentar fazer isso sim para subir. Eu não queria subir direto do Drive, porque senão fica lá o objeto que vocês têm que baixar para olhar, ou tem que olhar e não é streaming, e aí é ruim de olhar, né, os vídeos pelo Drive. Então eu vou tentar só subir eles para o YouTube, e daí vocês fazem pela plataforma do YouTube em stream, tá bom? Vou tentar fazer isso hoje. Legal. E estão perguntando aqui da monitoria, a partir da 1h30, ainda vai ter tanto online quanto presencial. Né? Isso, ó. Nós vamos ter